Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Essa noite de Santa Ceia, essa noite onde nós teremos o privilégio no final deste culto de renovar a nossa aliança com o Senhor. Você que está aqui conosco, que nos visita, que tem acompanhado, que já faz parte dessa igreja, mas ainda não está incluído na comunhão do corpo de Cristo, às vezes ainda não passou pelo batismo, ainda não toma a Santa Ceia. Eu quero dar uma palavra para você, irmãos. Culto de Santa Ceia não é culto para você ficar constrangido. Culto de Santa Ceia é culto para você ser tomado de esperança e pensar assim: hoje eu não estou tomando ceia, mas mês que vem eu posso tomar. Hoje eu não estou participando, mas em breve, muito em breve eu vou participar. Então não é culto para que você fique constrangido. Eu estou dizendo essa palavra porque uma pessoa falou comigo essa semana: pastora, não é daqui não, tá, irmãos? Eu nunca vou expor ninguém aqui nesse altar e também não é nada de exposição, mas a pessoa me mandou mensagem e falou assim: de outra cidade: pastora, domingo é culto de ceia, eu nem vou à igreja, porque eu estou passando um momento, eu não vou tomar ceia, então eu não vou à igreja. Eu falei: claro que você vai. Uma pessoa de muita intimidade, eu falei: você vai, claro que você vai. E você vai estar lá profetizando que em breve você estará participando desse momento. Então hoje é uma ceia, é um momento especial, e eu estou com uma palavra queimando muito no meu espírito para liberar sobre a sua vida. E o tema dessa palavra hoje é retomando o que se perdeu. Recomeçar. E eu quero ler com você capítulo 15, a partir do verso 1. É um texto um pouquinho longo, vai estar projetado aqui, você pode acompanhar aqui também no telão. E diz assim: e chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha que se perdeu. Digo-vos que assim será a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze-me depressa a melhor roupa e vesti-lo,
põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és bom, Tu és bendito. Ah, Deus, nós engrandecemos o Teu santo nome, nome que é sobre todo nome é o Teu. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua presença, nós amamos a igreja, nós amamos a Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra tem poder de nos dar graça para recomeçar, para retomar o que se perdeu. A Tua palavra nos dá graça para ter consolo em perdas que vivemos, que foram desastrosas para nós, mas em tudo nós reconhecemos o poder da Tua palavra para nos restituir e nos agraciar. Ser conosco nessa noite, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos. Com o tema dessa noite, retomando o que se perdeu, recomeçar. Queridos, a palavra retomar, a palavra recomeçar, ela significa tomar de volta, reaver aquilo que foi perdido, recuperar algo que se perdeu. Deixa eu dizer uma coisa para você: recomeçar, retomar não é fácil. Não é fácil. Pelo contrário, é bem pesado, porque a palavra recomeço, a ação de um recomeço, a ação de retomar, ela está tomada de um peso de desistência, de um peso de algo que se perdeu, é uma dor que ela está tomado nessa palavra. Eu esses dias até falei com uma pessoa: o que é mais fácil, construir uma casa ou reconstruir? Ou o que é mais fácil, você fazer do zero, criar ali o fundamento, ou você trazer reforma? A reforma, ela é muito cansativa, ela é muito estressante. Eu me lembro que eu e meu amor estava com as crianças, estava lá dando ceia, ministrando hoje para as crianças. Pensa que coisa mais linda, aquele pastor mais lindo, pregando para as crianças, gente. Só um parênteses, né? Para elogiar o marido, coisa linda. Então, queridos, nós compramos um apartamento. Ah, ele está ali. Te amo. Nós compramos um apartamento, irmãos, e aquele apartamento precisava de reforma, né? E prédio antigo, terceiro andar de escada. E quando a gente chegou no apartamento, mas pensa, barata tinha, irmão, tinha de tudo, taco solto, daquele taco, debaixo daquele taco tinha muita história, que era mais velho que eu e pastor Márcio junto. E nós compramos aquele imóvel, e Márcio falou: não tem jeito, a gente tem que reformar. E a gente levou o pedreiro lá, fez todo o acordo, aí o pedreiro falou: 3 meses. O 3 meses mesmo foi 9 meses. Mas pensa em aborrecimento, pensa em estresse, pensa em arrependimento. Deus que me perdoe, para que a gente fez isso? Eu não aguento. Olha, tinha dia que eu queria socar a cara daquele homem. Eu confesso, irmãos, a gente é carne, a gente é ser humano. Você acha que a gente não tem? A Priscila falou para mim assim esses dias: pastora, eu não consigo imaginar você irada. Eu falei: ai, graças a Deus. Mas eu fico irada. Então, recomeçar, queridos, ele é tomado de um peso, de dificuldade. E às vezes você não sabe como fazer, porque na retomada você fica perdido. A construção é mais fácil, agora reconstruir, muitas vezes você se sente perdido, você não sabe para onde começar. Você tem tanto resquício de que algo deu errado, que para retomar, para recomeçar, é debaixo de muito peso. Peso de perda, peso de frustração, peso de morte. Quer ver um exemplo, irmãos? Você retomar a vida depois de uma viuvez. A pessoa está debaixo de um peso de morte. E retomar a vida depois que ficou viúva é muito difícil, irmãos. Recomeçar depois de uma grande perda, da perda de alguém querido. Quando um filho morre,
Você retomar a sua vida após a perda de um filho é algo extremamente difícil. Você retomar a sua vida depois de um divórcio não é fácil. Você retomar situações, uma pessoa que quase morreu afogada, ela ter que voltar à piscina e nadar novamente, ir à praia, o retomar é muito difícil. Uma pessoa que teve bloqueios, ela foi mandada embora do trabalho e perdeu ou foi até humilhada no ambiente de trabalho, ela retomar o mercado de trabalho, ela retomar nas conquistas profissionais, criam-se bloqueios. Então a palavra retomar, a palavra recomeçar, ela é tomada de pesos e bloqueios. Retomar a vida conjugal após uma traição é pesado, irmãos. É tomado de bloqueios, de desconfianças, de tristezas. Retomar depois de processos, retomar o estudo depois de ter parado por muito tempo. Queridos, na minha casa nós somos 7 irmãos. Viemos de um tempo de famílias muito miseráveis, passamos muita necessidade. Eu já contei um pouquinho aqui. Mamãe aquecia água quente e dava pra gente antes de dormir, para aquecer o estômago, pra gente dormir. Os meus irmãos até passaram muito mais que eu, porque eu, a filha caçula. Então, quando os meus irmãos mais velhos já trabalhavam, eles já me supriam. Mas os meus irmãos mais velhos passaram muita necessidade, juntamente com a minha mãe. Então, nós viemos de uma vida assim. E você sabe que pessoas, geralmente, quando passam situações de muita escassez, começam a trabalhar muito jovens. Então, eu me lembro, queridos, que eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu sei que tem gente aqui que já começou a trabalhar com 7, 8, 9. É algo que muitas vezes a nossa geração mais jovem, ela não vai ter conhecimento disso. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu levava marmita no fundo da mochila. E quando eu chegava na escola eu tinha vergonha, porque eu era uma das únicas que tinha que levar marmita. Então eu tinha vergonha de pedir. Minha mãe falava, tem que chegar na escola, pedir para a merendeira, para a tia da merenda botar na geladeira, porque até a hora de sair vai azedar. E eu tinha vergonha de pedir para a tia botar na geladeira. Então muitas vezes não comi, porque azedou, e comi assim mesmo, muitas vezes. Então, irmãos, eu me lembro que a primeira oportunidade, eu com 16 para 17 anos, já tinha tido crise de ansiedade, de depressão, já tinha tentado suicídio 2 vezes. Foi ali que eu tive um encontro com o Senhor. Tive um encontro arrebatador com o Senhor. Jesus entrou na minha vida, me tirou do lamaçal do pecado, da prostituição, da morte, da condenação eterna, para uma vida e vida abundante. Na minha casa não tínhamos, meu pai morava em outro estado, 3 anos que eu não falava com meu pai, e ele converteu e eu converti. Essa obra foi o Espírito Santo que fez, não foi minha família, não foi nada. Eu me lembro quando, no auge de uma depressão, Deus levou um casal na minha casa, o pastor e a sua esposa, uma profetisa de Deus, uma mulher de Deus maravilhosa, e com muito amor, muito amor. E ela disse para mim assim, olha, eu vejo você, mocinha, eu vejo você pregando, você vai ser uma grande pregadora. E eu já me imaginei com um martelo na mão pregando um prego, irmãos, porque eu não entendia nem essa linguagem. Eu não entendia a linguagem de igreja. Eu não entendia o que era, do que ela estava falando. Eu nunca tinha pisado numa igreja. As pessoas perguntavam, o que você é? Sou católica, mas também nunca tinha frequentado, nunca tinha pisado. E eu me lembro, naquele momento, que eu tive encontro com o Senhor, e outro dia eu conto esse testemunho do encontro, foi algo maravilhoso. E ali eu retomei a minha vida com a minha vida. Eu retomei viver, porque eu não queria mais viver. E eu me lembro, nessa ocasião, eu tinha para 17 anos, eu estava finalizando o ensino médio. É ensino médio que fala hoje? É, ensino médio. E eu estava finalizando o ensino médio, eu repeti. Eu trabalhava de dia, estudava à noite. Eu já tinha repetido algumas vezes. E eu me lembro que eu falei assim, quer saber? Na minha casa ninguém estuda mesmo. Meus irmãos, tu tem alguma coisa, montaram, se viraram nos 30. Eu não preciso estudar. E eu parei de estudar. Eu tinha 16 para 17 anos, assim. Foi quando me converti.
e parei de estudar. Eu já estava 1 ano e pouco, já com 18 para 19 anos. Um dia eu estava na igreja e o pastor já tinha falado para mim: você vai ser uma pastora, mas Deus está falando que você vai ter que ter canudo. E eu pensei: meu Deus, o que é isso? Porque eu era tão ignorante, irmãos, que eu nem entendi o que era isso. E eu me lembro quando ele me chamou e falou comigo assim: minha filha, você está fazendo o que na escola? Você vai entrar na faculdade? Como é que vai ser isso? Aí eu, sem graça, falei: não, pastor, eu parei de estudar. Por quê? Você vai voltar a estudar. Pensa, irmãos, eu demorei uns 2 anos para terminar aquele último ano do ensino médio. Foi muito difícil, porque retomar é muito difícil. Coisas que, gente, geralmente as pessoas fazem 6 meses de supletivo. Eu estou aqui falando um testemunho para você. E eu retomei aquilo. E eu fiquei mais uns 2 anos parado. E eu me lembro quando saiu, lembra quando começou o Enem? Lá atrás. Eu fui fazer Enem, irmãos. Fui fazer Enem porque eu falei assim: não, agora eu tenho ensino médio completo, eu vou fazer uma faculdade. Eu tenho dinheiro, mas eu vou fazer Enem, vou pagar, vou fazer uma faculdade. E eu fui fazer Enem. Comecei a estudar. Eu trabalhava na clínica, que eu administrava essa clínica, comecei a trabalhar. A minha colega lá de trabalho, ela falou assim para mim: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou lendo aqui um monte de livro, né? De internet, assim, para você pesquisar com essa facilidade. Peguei uns livros de redação e comecei a ler. Eu falei: não, eu vou fazer Enem. Ela começou a rir, falou: você vai fazer Enem? A moça que trabalha aqui no fim do corredor, sabe aquela que é secretária do doutor fulano de tal, advogada? Eu falei: aham. Ela já começou a cursar o 1º ano de Direito, ela também vai fazer Enem, pega umas dicas com ela. Eu fiquei tão constrangida, irmãos. Eu fui tomada de um constrangimento, porque eu pensei assim: meu Deus, menina faz Direito, né? Fazer Direito é chique, né, gente? E eu vou lá falar com ela: é que eu vou fazer Enem? É porque eu estou muitos anos sem estudar, eu não sei como. E eu perguntei para ela, ela falou: vou te dar ela me deu que você comprava na banca de jornal, aqueles guias de estudo. E ela me prestou um guia de estudo. Falou: estuda isso aqui, eu já estudei esse bastante, então estuda esse aí e tal. Passou, irmãos, fiz Enem, foi muito difícil. Pensa, a pessoa que chorou durante, chorou depois. Me senti a pior pessoa do mundo, porque retomar é muito difícil. E eu me lembro que quando eu saí do Enem, eu saí me sentindo uma fracassada, porque na hora de fazer a redação me deu um branco, irmãos, um branco. Eu lembro que a redação, o tema da redação, ela tinha a ver com o desmatamento. E eu não sabia, não conseguia lembrar de nada maneiro para falar, político, uma coisa interessante, bacana para colocar na redação. E eu me lembrei de uma musiquinha da Cristina Mel, falando que o pardal apagou a água com o seu biquinho. E eu fui lá e falei: como a fábula diz, floreei lá um negócio. Saí de lá me sentindo um zero à esquerda. Você já se sentiu assim? Humilhada. Não precisa ninguém te humilhar, não. Você mesmo se humilha. Não precisa ninguém falar: pô, você foi mal. Você sabe que não está bom o negócio pro seu lado. E eu fiquei triste pra caramba. Passou meses, né? Porque demora o resultado do Enem. Subindo o elevador, essa minha amiga do trabalho falou assim pra mim: já saiu a nota do Enem. Eu falei: sério? Não tinha essas coisas de WhatsApp, não tinha nada disso. Eu acho que tinha Orkut. Nem sei se tinha Orkut. Eu tô falando tempo. E eu falei: sério? Aí a menina entrou. Nós éramos do 9º andar. A menina entrou. A Geninha, sabe? A Geninha que me deu lá. Aí ela entrou, toda bonitona, né? Estudando direito, advogada. E eu falei com ela assim: fiquei sabendo que saiu a nota do Enem. Você já viu a sua? Ela falou: puxa, eu não fui bem. Aí eu puxei. Falei: rapaz, se ela não foi bem, sangue de Jesus tem poder. Quando que os humilhados serão exaltados? Meu Deus, não chega nunca esse dia na minha vida. Porque, irmão, tem gente que as coisas fluem, né? Tem gente que tudo dá certo com o indivíduo. Agora tem gente que, olha, é nascimento de fósseis que fala, né? Tudo dói demais, gente. Tudo difícil de conseguir. Então, assim, na minha vida os processos são bem dolorosos.
E eu falei, Jesus, como é que vai ser isso aqui? E entramos, aí a menina, já viu a nota? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou assim, o que fulana estava te falando? Eu falei, aquela não foi bem. Ela, deu uma risada, irmãos. Igual a madrasta malvada da Branca de Neve. Aí ela falou assim, se ela não foi bem, você então. Ai, vivia. Aí eu pensei, meu Deus do céu, não vou nem dizer. Aí eu, é verdade, eu estou muito tempo parada. Porque o retomar faz com que a gente perca a confiança na gente, irmãos. Ele é muito pesado. E eu fui lá, né, acessar a nota, internet, de escada, né, quase manivela. Pi, aquela internet que cai e tal. Irmãos, eu vou falar para você, você sabe, para a glória e honra do Senhor, não tem mérito nenhum, tá? Não tem mérito, isso é o Senhor. Eu tirei em redação 9.8. É o uau mesmo, gente. Eu tirei 9.8 em redação. As outras eu raspei. Só sei que com a nota de redação eu consegui 100% de bolsa em pedagogia, que era o que eu queria fazer. 100% numa das maiores faculdades em Teresópolis. E eu estava subindo a rampa da faculdade para fazer a inscrição, com aquela nota, com aquele notão, que eu enchi a boca para dizer para todo mundo. Fui lá no intervalo do lanche. Amiga do direito, eu tô tão nervosa. Passei, menina. Tirei nota boa. 9.8. Ela, sério? Eu quase que botei um outdoor na cidade. Queridos, eu me lembro, eu subindo a rampa da faculdade, uma faculdade de muito nome lá em Teresópolis, para fazer a inscrição, tudo certo, já ia começar a faculdade na semana seguinte. E o Espírito Santo falou claramente comigo. Eu te mostrei tudo que em mim você pode fazer, mas você não vai fazer essa faculdade. E eu cheguei naquele dia, o pastor Carlos Alberto Tavares me ligou, bispo Carlos Alberto Tavares, pai da pastora Carla. Filha, você está no trabalho? Eu falei, vim aqui na faculdade. Na faculdade? Eu quero conversar contigo, vem aqui. Ele abriu a porta do gabinete e falou para mim assim, olha, eu já formei 40 pastores durante o meu ministério. Você é meu número 41. Eu quero te fazer o seguinte, quanto é que você ganha lá na clínica? Ganho X. Você vai ganhar bem menos, mas eu quero te chamar para trabalhar na igreja. Você vai fazer o quê? Faculdade de pedagogia e tudo. Não, você vai fazer faculdade de teologia. Eu vou ganhar menos, vou fazer faculdade que eu não sonhei, nem queria fazer, porque eu já tinha feito seminário no passado. E o Espírito Santo falou, diga sim. E ali começou um outro ângulo de retomada na minha vida. Porque muitos são os planos do coração do homem, mas é a vontade de Deus que prevalece. Por que Deus permitiu que eu fizesse aquilo tudo? Porque eu precisava de cura, irmãos. Era eu que precisava de cura. Retomar é muito difícil. Eu tenho N testemunhos de situações que eu precisei retomar na minha vida. Quando eu fui fazer a prova de direção, meu Deus, gente, mas pensa num parto aquilo. Que eu fui fazer já a prova de direção, já não era jovenzinha, né? Eu dirijo há 8, 9 anos. Já não era. Porque uma coisa é entrar um jovem de 21, 22, 25 na autoescola. Agora outra coisa é entrar depois dos 30. Quem concorda comigo? Tudo é mais difícil, meu irmão. E eu fui para a autoescola. Falei, meu Deus, estou dirigindo. Primeira prova, pá, reprovei. Segunda, pá, reprovei. Larguei aquilo para lá, não quero mais saber daquilo. Meu marido, você vai. Márcio ia, ficava de butuca lá, olhando. Mas pensa um parto, a dificuldade que foi. Porque retomar é muito difícil. E eu me lembro quando fui fazer a prova, né, que passei, ainda peguei um instrutor. Aquele homem estava sozinho, não. Aquele homem estava sozinho. Pesadíssimo, falou coisas para mim pesadíssimas. E eu saí dali, eu tomei uma decisão na minha vida. Como Deus havia me curado de tal maneira nas retomadas, eu tomei uma decisão que eu não ia desistir de dirigir.
Márcio trabalha ainda para essa empresa, então saía todos os dias para trabalhar, o carro na garagem. Eu tinha que sair para fazer visita, tinha que sair do lugar. Eu pegava ônibus, eu pegava Uber, eu pedia carona. Eu pedia para alguém na minha casa pegar o meu carro, eu com carteira, porque eu tinha medo de tirar o carro da garagem. Um dia eu liguei para uma irmã, não posso. Não tinha Uber na época, táxi. Chamei lá um táxi, não pode. E eu falei, estou entendendo, Espírito Santo, eu estou entendendo, vamos lá agora. Eu e o Senhor e eu, vamos embora. E suei em bico, irmãos. Entrei lá e dirigi. Eu morava lá em Teresópolis, é muito morro, tudo é morro. Uma subida dessa assim, ó, reta, de baixo para cima, né? Assim. E eu subindo aquele morro, daqui a pouco para um carro atrás, para ônibus na frente. E subir morro de primeira, tu vai sobe escala até o dedo de Deus. Agora, se tiver que parar, já era. Debrear e já foi, né? E eu tive que parar. Tinha acabado de pegar o carro. Aí começou o cara e come na buzina. O cara da frente, vamos minha senhora. E eu, quanto mais você fica nervosa, Eu puxei o freio de mão, saí do carro e dei um grito no meio da rua. Gente, olha só, sou motorista nova. Alguém quer tirar o carro aqui pra mim, por favor? Ou vocês vão ter paciência comigo? Porque quanto mais buzina, mais tá me estressando aqui. Eu não vou conseguir. Simples assim. Aí o moço de trás falou assim, o rapaz da frente, eu tiro pra senhora. Aí o moço de trás falou, não, ela vai conseguir. Vai lá, a gente vai ter paciência, minha senhora. Pode ir, você vai conseguir. Falei, obrigada, moço, isso que eu queria ouvir. Moço, segura aí um pouquinho, vai dar certo, hein? De primeira, saí linda, bela, plena, pim, ainda buzinei. Não. O que eu estou falando aqui nessa noite, que a retomada, o recomeço no Espírito Santo, ele é real. E nada tem o poder de parar você, meu. Sabe quem para você? É você mesmo. A gente que se auto-sabota a todo momento. Eu lembro que naquela semana seguinte, aí eu já estava, né? Puta, agora passa, nunca mais nada me para. Aí entrei numa loja, uma loja com só carrão, negócio de material de construção e compra. Eu entrei na loja para manobrar dentro da loja, irmão, cheio de carro, que valia 5 vezes mais que o meu. Falei, se eu arranho um desse, Jesus, Senhor da glória, não sei nem como é que vai ser, vou ter que vender o rim para pagar. E entra aqui, entra ali. Aí entrei, o moço falou assim, para lá, porque eles falam com a gente como se tivesse tudo de bom, né? Para ali, tá tudo bem. Aí eu olhei o cubículo pequenininho. Tinha que fazer baliza, tá amarrado, baliza, né, de Deus. Aí eu entrei e vai, entra e sai, vai, volta e não entra de jeito nenhum. Aí veio, ai gente, aí o gerente, falei, moço, eu só preciso comprar um negócio assim, estaciona aqui pra mim, bota de quina já, com a boca pra sair assim, por favor, é coisa rápida. Quebra o orgulho da gente, irmão. E eu tomei uma decisão, que eu ia dirigir, que eu não ia ter medo. E eu passei a pegar o carro para Friburgo, passei a pegar o carro para Petrópolis. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Petrópolis, eu me perdi 5 vezes dentro de Petrópolis. Mas Petrópolis é um ovo. Eu consegui a proeza de me perder 5 vezes dentro de Petrópolis. Isso porque eu fiz faculdade em Petrópolis 4 anos. Eu conheço tudo em Petrópolis. E é um lugar que eu estava super acostumada a ir. Eu me perdi com os meus sogros idosos em Friburgo várias vezes, mas nunca desisti de fazer. Então hoje, para a glória e honra do Senhor, eu dirijo, sou muito boa motorista, tá, irmão? Não fique com medo não, sou muito boa. Diz meu marido que eu dirijo mais que ele, mas isso é tudo porque ele me ama. A retomada, ela vem tomada de sentimentos de limitação e de incapacidade. Retomar a autoestima, depois que você perdeu, irmãos. A pessoa quando engorda um pouquinho, ou muito, a estima fica abalada. Retomar um planejamento alimentar que você sabe que precisa mudar. Meu Deus, eu preciso melhorar. Retomar na academia, exercício, exercitar seu corpo, fazer caminhada. É fácil, irmãos? Então, o retomar o que se perdeu, ele está tomado de um peso de algo que de alguma maneira deu errado. E você só precisa retomar porque deu errado. Então, o dar errado é algo terrível. As perdas são inevitáveis.
Todo mundo perde alguma coisa de vez em quando. E eu quero junto com você, rapidinho, hoje você me permite até umas 8h15, né, irmão? Santa Ceia. Eu quero ir com você rapidinho pensar sobre essas perdas. As perdas são inevitáveis. Vamos fazer junto uma avaliação pessoal. Pensa em você. Coisas que você perdeu e que você precisa urgentemente retomar, recomeçar, recuperar. Algumas perdas são valorosas, outras nem tanto. Outras são. Quem nunca perdeu uma chave, um documento? E na hora que você mais precisa, você perdeu o documento. E você fica desesperado e procura, e procura, e procura. Geralmente para os homens está ali, né? Está logo ali, está diante. E às vezes nós perdemos coisas que a gente gasta muita energia, muito tempo procurando, de alguma maneira. Vivenciamos perdas em várias áreas da nossa vida. E consequentemente, se vivenciamos perdas, precisamos retomar. Precisamos recuperar algumas coisas que perdemos. Na área física, muitos perdem a saúde e precisam retomar a saúde. Na área física, se perde o vigor, se perde a memória. Às vezes a idade vai chegando e as coisas já não são mais como antes. Então, perdas são inevitáveis. Na área emocional, muitas vezes nós perdemos o equilíbrio emocional. Nós perdemos por conta de ansiedade, de estresse, de cansaço. Perdemos a alegria de viver. Na área emocional nós perdemos a estima, perdemos a segurança, perdemos a paz. A pior coisa que tem, queridos, é quando alguém perde a paz. E na área emocional muitas vezes a gente perde a paz. A gente perde o entusiasmo de viver a vida. A gente perde também na área comportamental, porque muitas vezes a gente perde o juízo, irmãos. Você conhece alguém que perdeu o juízo? Perdemos o juízo e perdemos o bom nome. Você conhece alguém que um dia teve um bom nome, que era reconhecido por uma pessoa que tinha um nome de caráter bom, e de repente ela perde o nome? E isso por conta de corrupção, muitas vezes, ou influências de amigos, influências de amigos não, né? De inimigos. Na área profissional nós perdemos também. Perdemos empregos, perdemos dinheiro, muitas vezes até mesmo por conta de um investimento mal sucedido, ou por algo que nós pensamos que daria certo, ou uma promoção que a gente esperava e a gente lutou por ela e ela não veio, e isso vem aquele sentimento de perda também enfrentado. Na área espiritual nós temos perdas. Nós perdemos a vida de oração. Nós perdemos a prática de jejuar. Nós perdemos a prática de leitura na palavra. Nós perdemos o prazer de estar no culto, meu irmão. Às vezes a gente perde o prazer de estar no ambiente da igreja. A gente perde a confiança, a alegria de adorar o Senhor. A gente perde a expressão do nosso amor, a gente perde a vontade de andar pelo poder de Deus, a gente perde o vigor, a gente perde a espiritualidade. Tem pessoas que outrora eram pessoas ativas na fé, animadas, felizes no reino, tinham alegria de congregar, alegria de liderar uma célula, de estar envolvido na célula, de estar envolvido na igreja, mas perderam isso. Eu não sei qual o nível de área que você percebe, meu irmão e minha irmã, que você está enfrentando um tempo de perda. Mas eu estou aqui nessa noite, o Espírito Santo me dá essa palavra para mim e para você, para dizer que é tempo de retomar e de encontrar o que se perdeu. Quando nós olhamos para as parábolas que nós lemos de Lucas 15, Jesus ele relata 3 parábolas, e nas 3 parábolas Jesus vai falar de perda. Ele vai falar de algo que se perdeu e que precisa ser encontrado. Eu não quero me aprofundar em cada uma das parábolas, a intenção não é essa. Amo pregar, já preguei em todas essas parábolas. Um dia a gente vai pregar aqui, outro pastor, sobre essa parábola, mas eu quero olhar para você
acerca de coisas perdidas que nós precisamos nos esforçar para encontrar. A palavra de Deus, Jesus, ele fala primeiro da ovelha que se perdeu. Depois ele fala da moeda que se perdeu. Depois ele fala do filho que estava perdido e que foi encontrado. Ele conta 3 esferas diferentes acerca da perda. Jesus, ele fala isso tudo, queridos. A palavra de Deus, ela é linda, porque ela é toda uma representação. Quando Jesus fala da ovelha que perdeu, ele está falando de algo, de uma perda de 1%. Porque eram 100 ovelhas e uma se perdeu. Então caracteriza uma perda de 1%. Quando ele fala das dracmas perdidas, eram 10 dracmas e uma se perdeu. Em 10 dracmas estamos falando de uma perda de 10%. Eram 10 e uma se perdeu. Dessas 10, tirando uma porcentagem de 10%. Quando nós olhamos para a parábola do filho perdido, do filho pródigo, nós vemos um tempo de perda de 50%. Porque eram 2 filhos, um se perdeu e outro ficou. Então eu chamo a sua atenção. Qual é a porcentagem de perda que representa aquilo que você tem enfrentado nesse tempo? E o que você está se dedicando para retomar, para recuperar coisas que você perdeu? Porque Jesus, ele é indagado pelos fariseus, pelos publicanos, acerca de comer. Começa o versículo falando isso. E aí Jesus enche ele de 3 parábolas acerca de perda. Jesus está falando: ei, pare de olhar como eu estou vivendo, pare de olhar o que eu estou fazendo e olhe para você. Porque há perdas que têm acontecido na sua vida, há retomadas que são necessárias na sua vida. É um tempo de recomeço e você vai precisar se posicionar para isso. E Jesus, ele começa no caso da ovelha perdida. Queridos, nós percebemos nesses 3 parábolas a figura da Trindade acontecendo. Porque nós vemos que a ovelha perdida, nós temos a figura de Jesus, o bom pastor. O bom pastor que deixa as 99, e o deixar as 99 não é abandonar, mas é deixar segura, é deixar amparada, é deixar cuidada, é amparar as 99, deixá-las ali quietinha, mas ir atrás daquela que se perdeu. Nós vemos a figura de Jesus, o bom pastor. Na dracma perdida, nós vemos a figura do Espírito Santo, porque a palavra diz que qual é a mulher que, perdendo uma dracma, ela não vai buscar diligentemente até encontrar, e a primeira coisa que essa mulher faz é acender a candeia. A candeia simboliza o Espírito Santo de Deus. E na parábola do filho pródigo, nós vemos a figura do Deus Pai. Quando Deus Pai está de braços abertos, não importa o quão nível de pecado nos envolvemos, não importa em qual sujeira nós cometemos, não importa o quanto nos afastamos, sempre que nos arrependemos, os braços de amor dele estão abertos, não só para nos dar o pão, mas para nos restituir e colocar um anel no nosso dedo e trocar a nossa veste e nos abraçar com seu olhar de amor. Então nós vemos a figura de Jesus, o bom pastor, nós vemos a figura do Espírito Santo e nós vemos a figura do Deus Pai. Então eu olho para essa palavra e eu percebo que a certeza que eu tenho é que tudo que se perdeu na minha vida ou na sua vida, com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, é possível ser recuperado, meu. É uma palavra de esperança. Quando a ovelha se perde, o bom pastor, ele deixa as 99 e ele vai em busca da que se perdeu. Ele corre atrás do prejuízo. Eu quero chamar a sua atenção. O que foi que você perdeu? Que você está precisando deixar algumas coisas organizadas, mas lutar por aquilo que se perdeu. Você sabe o que é. O que você parou que não devia ter parado? O que você desistiu?
O que o baque foi tão pesado, a perda foi tão dolorida, foi tão difícil, foi tão frustrante, foi tanta decepção, você ficou tão machucado, tão ferido, que agora retomar é tão difícil. Eu quero dizer para você: deixe o que você precisa deixar em segurança e saia a procurar o que você perdeu. Você sabe o que perdeu, você sabe aonde você precisa procurar. E eu estou dando essa palavra proposital nesse primeiro domingo de fevereiro, porque, irmãos, eu sei que vai ter gente aqui que vai retomar estudo, eu sei que vai ter gente aqui que vai empreender, eu sei que tem gente aqui que vai recuperar situações de relacionamentos que abandonaram, pessoas que você deixou de perdoar, pessoas que você deixou de se relacionar, mas que você precisa trazer para perto de novo, que você precisa alinhar o convívio, pessoas, parentes, queridos, que outrora foram bênçãos na tua vida e hoje, por conta de divergência, por conta de absurdo, por conta de sei lá o que, de política, de bagunçada toda aí, houve uma barreira que se levantou, mas eu quero declarar que essa barreira vai cair, e você e eu faremos o esforço que for necessário para recuperar aquilo que se perdeu. Sabe, queridos, a figura da ovelha perdida é isso. O que você precisa deixar atrás um pouquinho e ir buscar. No caso da moeda perdida, aquela moeda, ela não tinha um valor apenas monetário, mas era um valor sentimental, era um valor emocional, porque as 10 dracmas, elas faziam parte de uma tiara, de um colar, que era dado do noivo para a noiva em promessa de casamento. E ao perder uma dracma do seu colar, aquela jovem, ela ficava exposta à vergonha. Então recuperar aquela dracma era recuperar o peso de toda a vergonha que um dia aquela moça viveu. E a palavra diz que ela perdeu dentro de casa. A parábola vai dizer que aquela mulher, ela perdeu a sua dracma dentro de casa. Ela acendeu a luz, ela pegou a vassoura e ela começou a varrer a casa, ela começou a limpar a casa, ela começou a buscar por aquilo que havia se perdido dentro da casa dela. O que eu estou dizendo para você nessa noite: o que foi que você perdeu dentro da sua casa, que você precisa recuperar? Às vezes o que você tem perdido dentro da sua casa é o seu casamento, que você parou de olhar no olho, você parou de servir, você parou de amar, você parou de admirar o seu cônjuge. Quando a admiração cai, querido, muito cai. Mas eu quero dizer para você: é tempo de acender a candeia, é tempo de iluminar o Espírito Santo dentro da tua casa, e tudo isso vai ser recuperado, essa dracma vai ser encontrada. Às vezes o que você perdeu dentro da sua casa é o coração dos teus filhos, irmãos. Às vezes a gente perde o coração dos nossos filhos. É algo que eu tenho buscado no Senhor, uma sabedoria. Hoje os nossos filhos distantes da gente, e eu falo sempre isso para o Senhor: podem estar distantes da gente fisicamente, mas o coração não pode estar distante. Eu não posso perder o coração. E muitos pais perderam o coração dos seus filhos. Os filhos mentem descaradamente, os filhos já não têm mais compromisso, e os filhos enganam e manipulam mesmo, porque o coração já foi perdido dentro de casa. Às vezes o que você perdeu dentro da sua casa é o prazer de estar em casa. Quantas pessoas perdem o prazer de estar em casa? Às vezes o que perdeu dentro da sua casa, meu irmão, sabe o que foi? O temor a Deus. A tua casa já não tem mais temor a Deus. Vocês ouvem o que querem ouvir, vocês se comportam da maneira que querem se comportar, vocês falam as palavras mais chulas que querem falar. Quantas vezes o temor é perdido dentro da nossa casa, no ambiente da nossa família? Pessoas que dentro da igreja tratam um ao outro com muito amor e carinho, mas chega dentro de casa, falam as mais palavras terríveis, que machucam, que ferem um ao outro. Pessoas que agridem fisicamente um ao outro, e chegam em casa, e chegam na igreja, está tudo bem, sorrindo para todo mundo e até abraça. O que se perdeu na sua casa que precisa ser encontrado? Às vezes o que perdeu dentro da sua casa é o respeito um pelo outro, porque estão tão machucados, estão tão feridos que já não se respeitam mais. O que perdeu dentro da sua casa às vezes é o diálogo, não conversa.
Se não conversa, não tem acordo. Se perdeu o diálogo, temos que retomar o diálogo. Se perdeu o temor ao Senhor na nossa casa, temos que retomar o temor ao Senhor. Se perdeu a alegria de estar, precisamos retomar a alegria de estar. Se perdeu o prazer de estar com o cônjuge, precisamos retomar o prazer de estar um com o outro. Então é tempo de retomar, é tempo de recomeçar. E sabe, queridos, e por último a parábola do filho pródigo. A ovelha é um animal irracional. A ovelha, o pastor teve que ir atrás, ele teve que buscar. Tem coisa que você tem que se esforçar muito mesmo para pegar, porque é irracional. A moeda é um objeto inanimado, não tem vida. Ela tem que ser achada. Mas o caso do filho perdido não. O filho perdido é ele quem faz o caminho de volta. É ele que tem que retomar. É ele que vai para a presença do Pai. E às vezes o que você precisa retomar na sua vida é a presença do Pai. É estar na presença do Pai. Não, pastora, mas aqui não tem desviado, está todo mundo firme com Jesus. Mas estar firme com a igreja não quer dizer estar firme com Jesus. Ele está nos chamando para estar diante dele, do Pai. Ouvir a voz dele dizendo: eu te cubro, eu te amo, eu te perdoo, eu vou suprir você, eu cuido de você, ainda que você tenha errado, porque o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, que é amor, que nos ama, cantamos isso aqui, Ele não nos olha na ótica do nosso pecado, irmãos. Se Ele olhasse pelo nosso pecado, a gente estava no sal. A gente já estava condenado ao inferno. Mas Ele nos olha pela ótica do sangue derramado na cruz do Calvário. Ele olha para mim e para você, e Ele vê o sangue do Filho dele, que foi derramado por nós para nos remir. Remir quer dizer tirar, arrancar. Remir, trazer a remissão, trazer o perdão. Ele olha para mim e para você, e Ele vê que através do sangue derramado, e é isso que vamos celebrar na Santa Ceia, através do sangue derramado, a graça dele é revelada, e nós podemos dizer: sim, Pai, eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua graça. Se coloque de pé no seu lugar. Oh, Jesus, eu quero chamar a sua atenção, fechando essa palavra de retomada, de recomeço, porque no final, irmãos, de cada parábola é algo muito lindo, porque apesar de todas serem diferentes, o final de cada parábola vai ter algo em comum. No capítulo 15, do verso 6, no final da parábola das ovelhas, da que se perdeu, diz assim o capítulo 5, versículo 5 do capítulo 15. O 5. E achando-a, a ovelha, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Há uma alegria quando se encontra o que se perdeu. O versículo 9 de Lucas 15, a mulher encontra a dracma e diz assim: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. E o versículo 25, o versículo 23, olha o pai, quando o filho volta: e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu quero dizer para você,
O caminho da retomada, o caminho do recomeço não é fácil, mas Ele vai trazer para você uma grande, abundante alegria. Vale a pena retomar, vale a pena recomeçar. Fala para essa pessoa que está do seu lado: se prepara que você vai se alegrar comigo. Eu vou te chamar para festa, meu irmão. Você vai se alegrar comigo. Eu vou te chamar para festa. Quando eu encontrar coisas que eu perdi, você vai se alegrar comigo. Nós vamos nos alegrar uns com os outros. Nós vamos nos alegrar com cada conquista, com cada colheita, com tudo que Deus vai fazer. Muitos vão retomar a saúde e nós vamos nos alegrar. Muitos vão retomar o casamento e nós vamos nos alegrar. Muitos vão retomar a vida ministerial e nós vamos nos alegrar. Muitos vão retomar a sua causa, a sua vida, a alegria de viver, e nós vamos nos alegrar. É isso. A retomada vale a pena, meu irmão. A retomada traz alegria. A retomada é propósito de Deus para mim e para você. Essa luta, ela não vai matar a gente, ela não vem para derrubar você. Eu me lembro quando eu finalizei a faculdade de teologia, eu estava com tanto sangue no olho, irmão, para poder, agora eu não sou aquela que desiste, nunca mais. Eu lembro que eu já queria emendar uma pós-graduação, porque eu me lembro que no meu primeiro mês de faculdade, um dia orando, o Senhor falou comigo: estou te usando para quebrar maldição na sua família. E eu olhei para trás, os meus irmãos, os meus sobrinhos, todos que vieram antes de mim nunca tinham se formado numa faculdade. E eu lembro que eu dei um grito bem alto e bom som no ambiente da minha família e falei: a partir de hoje essa maldição está quebrada. Tudo a partir de mim vão ser pessoas que vão correr atrás, que vão crescer, que vão fazer, ainda que não seja fácil. Eu tive a alegria, querido, de concluir a minha pós-graduação em família sistêmica. Foi algo assim extraordinário para mim. E agora já estou me matriculando na minha segunda pós-graduação, para a glória e honra do nome do Senhor. Falei: eu quero. Pastora, você gosta de estudar? Você quer fazer? Não, queridos, eu entendo a necessidade do momento. E eu entendo que tudo aquilo que eu preciso fazer, Deus não vai fazer por mim não, irmãos. O Senhor vai me dar graça para fazer. Ele me dá graça para lutar. Vai ter dias que não vai ser fácil. Vai ter dia que você vai estacionar o carro de primeira. Você fala: meu Deus, eu tô craque mesmo. Mas vai ter dia que você vai entrar, sair, vai ter que sair porque ficou com vergonha de ficar tentando mais um pouco. E a vida é assim, irmãos. O que nós não podemos fazer é permitir que perdas que sofremos nos impeçam de recomeçar e retomar.